O capítulo 5 de Poppy Playtime chegou recentemente, nesse último dia 18 de fevereiro, e cá estou eu, Captain Trulick, para passar a minha opinião, a minha crítica, a minha resenha, o que eu achei do capítulo 5 de Poppy Playtime, beleza? Antes de partirmos pro nosso vídeo, eu convido você a deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhuma novidade que a gente posta aqui pra vocês. Eu agradeço desde já a sua presença nesse vídeo. Esse vídeo aqui, galera, já vou avisando desde agora que ele vai conter spoilers, tá bom? Inclusive a gameplay de fundo já é do capítulo 5 de Poppy Playtime. Então a partir do momento que você entrou nesse vídeo, já fique avisado que essa resenha terá spoilers. Eu vou contar diversas partes do jogo, diversos acontecimentos marcantes do jogo, cenas, fitas, personagens, inclusive o final do jogo será debatido nesse vídeo. Então, se você não quer saber nada, se você ainda não jogou, não viu gameplay, recomendo que você deixe esse vídeo imediatamente. Avisos dados, agora sim, simbora pro vídeo. Vamos começar falando, galera, sobre um dos aspectos principais do jogo, que é a quantidade absurda, incontável de puzzles presentes no capítulo. Irmão, isso foi uma coisa que incomodou uma par de gente. É a maior reclamação até então do capítulo. Tiveram outras, mas essa foi a que mais se destacou. E galera, de verdade, eu tenho uma opinião formada sobre isso. Cara, se eu quero jogar quebra-cabeça, eu vou jogar outra coisa, eu vou jogar um outro jogo de puzzle, um jogo indie, alguma coisa de estratégia. Não um jogo que me promete entregar terror, né? Não que não tenha terror no game, rapaziada, mas vocês entenderam, tem mais puzzles do que coisas interessantes. As coisas interessantes, elas são várias e realmente são muito boas, mas os puzzles, eles são tantos e são tão maçantes que acabam enchendo um pouco o saco, galera. Você entra numa sala e toma puzzle. Quer pular lá em cima? Toma puzzle. Quer passar pro outro lado? Puzzle. Quer abrir a porta? Puzzle. Caramba, mano. E isso é uma coisa que deixou uma galera revoltada. Porque, mano, cadê o survival horror? Cadê o sentimento de aflição da parada? Tá ligado? Assim como passou o capítulo 3, né? E um pouco do capítulo 2, inclusive, que também foi muito bom, né? O jogo, galera, ele fica maçante e ele vai se arrastando em algumas determinadas partes, tá? Às vezes você tá lá de boa, você entra numa sala com a maior expectativa do mundo e aí vê lá, é mais um puzzle na sua cara pra você ter que resolver e passar em diante, né, pra progredir no jogo. E a criatividade dos puzzles, galera, eu não vou dizer que todos foram muito ruins. O puzzle ali de você mexer o carrinho, né, aí que tá aparecendo na gameplay de fundo, e também o puzzle do piano da Lily Love Braids no final do capítulo, foram talvez assim os mais interessantes e os mais marcantes que tiveram aí ao longo do capítulo. Mas de resto, rapaziada, foram assim puzzles extremamente datados, puzzles que se assemelhavam demais aos do capítulo 1, 2, 3 e 4, né, de você ter que usar o Grab Pack para pegar a energia de um gerador, passar por uns lugares e depois, né, colocar a outra mão do Grab Pack no outro gerador e ligar a energia do lugar. Nós tivemos esses negocinhos, né, aí que tá aparecendo na gameplay de fundo, esse lugar de você meio que tomar um banhinho, né, que foi uma espécie de uma hide and load screen, sabe? Uma tela de carregamento disfarçada, né, que você ficava aí tomando esse banho, dando a entender, né, de que o jogo tava renderizando a próxima parte, né, tava renderizando a próxima ala, a próxima sala do jogo, assim como aconteceu com Secret of the Mimic, né. Às vezes você abria uma porta ali e o negocinho de pegar as coisas, né, aquele bagulhinho da Cassie ficava demorando um tempinho para
carregar. Enfim, é uma high and load screen, né? Não tiro a importância, porque realmente foi um capítulo, né, muito pesado para a maioria dos dispositivos aí, mas enfim, não teve nenhum bug, isso foi interessante. A exploração do capítulo, galera, muitas vezes ela não é recompensadora, tá? Um capítulo que é enorme em questão de tempo, de jogo e tamanho dos lugares. Infelizmente tem coisas muito espaçadas, então num lugar vai ter algo muito interessante, depois vai ficar horas e horas sem você receber algo de realmente recompensador pra só depois você chegar em algum lugar que realmente tem algo pra você coletar. A quantidade de papel que tem nesse jogo é bizarramente desnecessária e a maioria não tem nada de verdadeiramente relevante, galera. É muito papel pra pouca fita, isso é uma coisa que incomodou, né, e que faltou pra mim. O charme de Pop, que eram as fitas VHS, os mistérios contados através dos relatos, pouco existem aqui, e uma das fitas inclusive tá numa parte opcional da run do capítulo. Eu achei que o capítulo 4, que pra mim é o pior até hoje, fez isso melhor, pelo incrível que pareça, contou a história de um jeito melhor. Os papéis eram recompensadores e tinham relatos até agonizantes em determinados momentos. Mas por mais que poucas as fitas, elas são muito recompensadoras, por isso eu acho que deveriam ter colocado mais. Achei que tiveram muito poucas fitas no capítulo. Falando um pouquinho dos Wrong Side Ultimals, galera, os novos antagonistas, né, os novos personagens aí do capítulo, mini personagens, né, que nós tivemos os Smiling Critters, tivemos os Nightmare Critters e agora nós tivemos os Wrong Side Ultimals, né. Galera, muito insignificantes, parece que eles só estão lá pra mob poder vender brinquedo na vida real, tá ligado? Completamente inofensivos. Por outro lado, a fita dos pais sendo apresentados a esses brinquedos é muito engraçada, é uma das melhores partes do capítulo, isso eu achei que foi um ponto positivo. Falando um pouquinho sobre a mecânica do Globe, rapaziada, que é a estrelinha, né, aquela estrelinha que a gente pega ali praticamente no começo do jogo, que vai nos acompanhar pelo restante todo praticamente da gameplay. A mecânica dela com a lanterna, com o ícone indicando perigo ou safe zone, a luz ultravioleta para descobrir os mistérios também, é muito válida, bem feita e bem construída, na minha opinião. Ela só serve até um determinado momento do jogo, mas isso eu achei interessante, porque senão o jogo fica girando, né, em torno de uma só mecânica central, e isso poderia acabar atrapalhando a gameplay. Ainda falando das mecânicas, galera, nós tivemos novas mãos pro Grab Pack, né, assim como em todos os capítulos. Muito maneiras, mas eu ainda assim preferi as do capítulo 4, aquela roxa de pular e aquela laranja com a pistolinha pra mim são insubstituíveis. Mas essas foram legais também e muito úteis, muito bem aproveitadas, achei que tiveram muitos momentos pra gente utilizar elas e elas realmente, né, deram um senso de recompensa, né, deram ali uma sensação de que você tava usando elas realmente estavam servindo pra alguma coisa e não eram só mãos ali que ficavam de enfeite boa parte do capítulo. Agora falando um pouquinho de personagens, galera, bem legais até os personagens desse capítulo, né? O Giblet, né, personagem muito interessante, eu achei que ele era do mal, mas aparentemente ele tem boas intenções para com o nosso personagem, para com a galera da fábrica, né, os seus amigos ali. Eu achei ele simpático, gostei do design, parece um Gremlin, me lembrou bastante um Gremlin, né? Curti, achei interessante. O Chon, mano, um querido. Um coitado, mas um querido. Adorei o design e as aparições dele, sensacional, né? O fato ali de ele poder esconder a gente dentro da barriga, da boca dele, ser a barriga dele. Isso daí eu achei muito, muito incrível. E achei, inclusive, que ele deveria ter aparecido mais, né? Mas acho que as partes que ele apareceu, ele brilhou, ele conseguiu demonstrar seu valor. A Lily eu achei bem maneira, galera. A dinâmica dela de guiar a gente pela fábrica até chegar na casa dela pra hora do chá, né? Uma armadilha perfeita pra entregar a gente de bandeja pro protótipo. A parte da casa dela é muito louca, galera. Muito interessante e instigante. Realmente, achei que ela ficou melhor em game, né? Do que a galera tava falando, né, que tava um design feio, algo do tipo. Achei que ela realmente melhorou dentro do jogo. O design do 1006, né, o grande elefante na sala,
Galera, eu curti o design, tá? Eu achei um pouco esquisito, pra ser sincero, achei ele um pouco desproporcional, né, ele ali muito magro em cima e muito gordo embaixo, né, achei que, beleza, foi ali um contraste até interessante, mas achei que ficou um pouquinho bizarro demais, galera, mas realmente o rosto dele é bem assustador. O fato de não terem explicado quase nada sobre ele, galera, como ele foi feito, o porquê dele ser um Jester, como o Elliot fez ele, né, com seu filho, isso só foi mostrado no final, e isso faltou um pouquinho na minha opinião. Trabalho de dublagem, galera, absolutamente impecável, tá? Todas as vozes muito condizentes com seus personagens, e assim, achei a direção de dublagem, né, perfeita, acho que não tem o que dizer, foi realmente uma das melhores dublagens que eu já vi aí, né, nos jogos indies em toda a minha vida. Algumas outras coisas que me agradaram, rapaziada, foi a parte do Huggy Wuggy com a Kissy, mano, que o 1006 mata os dois, foi simplesmente de arrepiar, galera, muito triste, mas muito foda. Me deu um real ódio por esse bicho, né, e me mostrou por que eu preciso ter repulsa a ele, porque eu preciso odiar ele, porque eu preciso querer derrotar essa criatura a qualquer custo, né, galera? Porque passou o capítulo inteiro com o Huggy odiando a Kissy, demonstrando isso até com ações, né? Aí no final a gente se depara com um pouco de humanidade que ainda resta dentro dele, porque lá no fundo ele ainda é uma criança, né? Inocente e injustiçada, isso é muito louco. F no chat pra Kissy, minha personagem favorita, que agora infelizmente se foi. Galera, a parte das memórias é bizarra de boa, tá? Achei que poderia inclusive ter mais, foi um dos pontos positivos que eu achei que poderiam até ter sido melhores aproveitados. De outros experimentos, né, além do Huggy, dá pra ver o quão torturante era a vida dessas crianças, desses brinquedos, né, desses bigger bodies. Os vídeos do laboratório, dos experimentos, né, que detalhou um pouco mais, né, de lobotomia, lavagem cerebral e tortura psicológica que eles faziam com as crianças, um absurdo de bom, cara. A senhora Grace, né, que viria a se tornar posteriormente a Lily Lovebraids, uma maníaca, psicopata, sensacional, galera. Essa mecânica de você controlar o Huggy ali também nas memórias foi algo que me deixou, assim, absolutamente fascinado. Outras partes que são muito boas, galera, são as perseguições com o Huggy. A com 1006 eu também achei muito legal, vi uma galera criticando, mas eu curti bastante, né? Em cima daquele trem, com ele enfiando as garras por dentro do vagão, tentando pegar a gente. Eu achei, mano, muito bizarro essa aranhona gigantesca correndo atrás da gente. Aí eu realmente senti um terrorzinho, né? Por parte de uma certa aflição, né? Com o 1006, como eu deveria ter sentido o capítulo todo. A parte lá dos bagulhos biológicos, né, meio vegetais até, tem até um documento explicando isso, muito louco, tá? Muito nojenta, asquerosa, mas assim, de um jeito positivo. Achei também que foi bem explicada, né, através dos documentos. Esse foi um exemplo de documentos, né, de papel que valeu a pena, que valia a pena você ter pego, porque ele explicava essa parte, né, e dava, né, esclarecimentos aí de uma maneira muito interessante, enquanto você passava, né, pela parte ali, que dava uma repulsa gigantesca, mas foi muito satisfatório estourar aquelas bolinhas de gosma também daquela árvore gigantesca. A parte do Bron Bigger Boris, galera, todo acorrentado, quase em estado vegetativo, sendo devorado vivo. Mano, é até difícil de olhar, é até difícil de falar, só de lembrar já dá um negócio de tão surreal. Top demais, mano. Agora, galera, já que falamos dos pontos positivos, vamos falar de algumas coisinhas que me incomodaram no capítulo. Eu achei que a Mob teve um pouco de medo, galera. Foi meio Duffer Brothers, sabe? Meio Stranger Things das ideias. Teve muito medo de matar seus personagens, cara, com medo de dar um fim neles. Caramba, o Huggy voltou, tudo bem, eu acho que ele deveria ter voltado mesmo, ele merecia mais tempo de tela, o capítulo 1 foi muito pouco, mas de toda forma voltou, né, tudo indica que agora ele realmente se foi pelas mãos do protótipo. A Pop foi quebrada pelo 1006 e voltou, toda cagada, mas voltou, né. A gente descobriu que o 1006 é o Wally,
no sentido de ser o Oliver Ludwig, né, filho do Elliot. Ele surgiu, tudo dá a entender, como uma tentativa, né, galera, um conjunto de tentativas fracassadas do Elliot de trazer a sua filha de volta, né, a Poppy, que é o Experimento 1007. Então eu acho que o embate psicológico entre ele e a Poppy tá sendo guardado e poderia ser interessante demais aparecer pra gente no capítulo 6 muito em breve, até pra fazer sentido com aquela fita, né, lá do final do capítulo que a gente viu. Nós morreu, né? O 1006 enfiou uma estaca na nossa barriga, colocou a gente dentro do gel de Poppy e do nada a gente consegue voltar. Não entendi muito bem, né? Achei isso um pouquinho esquisito, inclusive. Me deixou até um pouco decepcionado. Nós somos o quê? William Afton, por acaso? O que é isso, mané? Isso causa uma sensação, galera, de mortalidade. Dá uma sensação de que, o 1006 pode quebrar a Poppy, pode esbagaçar a gente na porrada, que no final tudo fica bem. Tudo magicamente se resolve e geral volta à vida. Eu achei que isso foi um ponto falho, tá? O 1006 tem que dar mais medo, pelo amor de Deus, né? Nosso personagem, inclusive, galera, já tá na hora de explicar mais coisas sobre ele. Já passou da hora de dar mais explicações sobre o nosso protagonista. A gente só tem as informações passadas pela Mommy, né? Pela Mommy Longlegs lá no capítulo 2, dizendo que a gente era um funcionário da fábrica. Mas qual que é o nosso propósito? O que a gente tá fazendo ali? Tem que ser explicado o porquê da nossa vinda à fábrica, igual foi explicada a vinda do Harry, né? Ao estúdio no Bending Ink Machine. O fato de não terem explicado, galera, quase nada explícito e de forma real e visível sobre o 1006 foi uma coisa que me incomodou pra caramba, tá? Como ele foi feito, como o Elliot, né, fez ali com o seu filho e tudo mais. Isso, mano, ao meu ver, tinha que ter aparecido, tá? Tinha que ter tido mais. De toda forma, eu espero que tenha, né, nos próximos capítulos. Eu achei que o protótipo, mano, ia ser uma ameaça real. Tipo Bend no Dark Revival, sabe? A qualquer momento ele poderia aparecer e a gente teria que se proteger dele de alguma forma, tá ligado? Se escondendo, bolando estratégias, mas não. Tem 6 horas de capítulo e o maior vilão, a maior promessa do capítulo e do jogo como um todo, aparece de forma física por 15, 20 minutos no máximo. Eu espero de verdade, galera, que no capítulo 6, porque teremos capítulo 6, né, o final revela isso pra gente, o baita plot twist ali do Harley Sawyer, do backup no data center. Eu espero de coração que seja 1006 na veia, pelo amor de Deus. Agora, né, galera, com o Harley Sawyer voltando, como eu já comentei, achei da hora, tá? A volta triunfal dele ali, a ideia do Glibbit de trazer ele de volta pelo backup, né, que já tava ali dentro da fábrica, porque ele deve ajudar a gente a derrotar o 1006 agora no capítulo 6, muito da hora. Vamos ver o que nos espera no capítulo 6 de Poppy Playtime, galera. O que eu mais espero no próximo capítulo, e se a gente tiver vir a ter, né, um 7º capítulo, que eu acredito que não, acredito que a Mob, né, se fizer basicamente do mesmo jeito que fez com o capítulo 5, o Poppy Playtime deve ser encerrado no capítulo 6, no próximo capítulo, que, galera, não vai sair esse ano nem ano que vem, tá? Eu acho que deve ficar pra 2028, inclusive. O que eu espero de mais, assim, essencial? Eu espero um equilíbrio, galera, entre o terror, a exploração e a gameplay. Que tudo que seja bom, seja de forma uniforme, sabe? Assim como foi no capítulo 3, só que eu espero que seja melhor, que eles aprimorem, que essa equipe faça algo melhor que o capítulo 3, que até hoje não teve. O capítulo 5 superou o capítulo 4, mas tinha que ter superado, ao meu ver, o capítulo 3 e o 2 também. E ao meu ver, o capítulo 3 e 2 são melhores que o 5, né? O meu ranking fica ali, top 1 capítulo 3, top 2 capítulo 2, top 3 capítulo 5, top 4 capítulo 1 e o último, né, o top 5 capítulo 4, pra mim é o pior até hoje. Apesar de tudo, galera, eu confio e confiamos, né? A comunidade confia na Mob Games. Por favor, Mob, tragam um capítulo final insano pra nós.
Bom, galera, esse vídeo fica por aqui, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade dos nossos games favoritos. Essa foi a minha análise, essa foi a minha visão, né, o que eu achei sobre o capítulo 5 de Poppy Playtime, depois dessas 6 horas louquíssimas de gameplay. Comenta aí o que você achou, comenta aí o que você espera do capítulo 6. Você jogou o capítulo 5 ou você só acompanhou o gameplay? Se você só acompanhou o gameplay, de qual youtuber ou streamer você acompanhou? Comenta aí pra gente saber como é que foi a sua experiência com Poppy Playtime capítulo 5. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Fui!